E aí eu vejo que a grande angústia moderna, até do homem moderno, da mulher moderna, né, quando chega até nós ali no consultório, é justamente não estar preparado, né, não saber ressignificar a sua vida, né, ou significar a sua vida, né, no momento atual que ele está vivendo com as mudanças. Então eu vejo muito essa angústia, né? Então, muito legal você colocar essa palavra angústia, né? Eu acho que é a angústia atual, moderna, Sim. que nos marca, né? Isso. Que nos atravessa, assim. Então, por exemplo, eu vejo aquele homem que trabalhou e dedicou numa empresa e quando ele achou que ele ia receber a promoção, ele é dispensado, porque ele não inovou. Olá, como que você está? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao novo programa do Quarente-se. Eu sou Denise Santos e... Eu sou Ana Paula Tonice. Nós estamos juntas aqui para trazer todos os assuntos para o público acima de 40. Se você quarentou, vai quarentar, vem aqui que hoje estamos com um convidado de peso. Ele vai se apresentar agora, vai falar um pouquinho e esse assunto promete. Esse assunto vai ser assim, gente. Eu tô aqui já assim em frisson. É um querido amigo meu, esposo de uma grande amiga minha, e toda vez que a gente senta na mesa para tomar um vinho, a resenha é longa. Então, assim, eu tô muito feliz e muito orgulhosa de compartilhar aqui com vocês hoje esse episódio que vai ficar com aquele gostinho de quero mais. Então vai, Felipe, eu nem vou me delongar porque dispensa. Eu só gosto de falar que ele é psicanalista forense. Olha que chique, você tem um amigo que é psicanalista forense. Muito bom. Mais um monte de coisa. Felipe, você pode se apresentar e já pode começar, porque esse assunto hoje vai ser longo. Bom, eu que agradeço o convite, fico muito feliz pelo convite, primeiramente, honrado de poder estar aqui e de poder contribuir com esse assunto, com esse bate-papo que a gente vai fazer aqui. Queria dizer também que eu já posso participar, inclusive, do programa, porque eu tenho 41, então para deixar consignado aqui. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Já senta na cadeira assim, né? Com potência. Exatamente, porque aqui a gente realmente traz os convidados que chegaram nessa fase e a gente tem até um slogan, né? Porque a vida começa aos 40. E o que você vê sobre isso, Felipe? Realmente a vida começa aos 40, a gente ressignifica muita coisa, a gente muda a chave, a gente continua igual. Fala um pouquinho da experiência que você está tendo. Legal, vamos lá. Na verdade, a gente poderia até reatualizar, porque na modernidade eu vejo que começa aos 50. Né? A gente pode pensar assim... Ganhamos 10 anos, então. Numa quebra de paradigmas, né? É como se até mesmo o envelhecimento agora, até o que é o envelhecimento, né? Se você pensar, também é uma construção social. E como a sociedade está mudando, né? É como se fosse assim, nos enganaram, né? eu fui preparado para envelhecer, me falaram que aos 50 eu ia aposentar. E agora a angústia nada. moderna é que eu descubro que 50 não é mais hora de pendurar a chuteira, é hora de começar. Olha só, Por tá isso vendo? que tem gente que fala assim, né? Ah, 40, né? Aí a gente começa a dar aquela, né, breve explicação que é pra quem tem mais de 40. Ah, não, deixa, eu já tenho 50, 60. Não, mas a gente também já tá com... Eu aqui já tô com quase 50 também. Exatamente, é 40 plus, né? Então, realmente, é essa mudança de paradigma, de visão e de preparo, né? Preparo. Eu achei interessantíssimo isso, porque a gente acha que está, né, Felipe? Mas e aí, a nossa sociedade prepara a gente? Então, a questão é que essa transformação que a gente está vivendo agora a velocidade disso tudo é muito rápido também. Então, na verdade, nós não temos um modelo. Eu vejo assim, pelo menos hoje, né? Nós perdemos o referencial. Que é aquilo que você falou, o referencial era com 40 tá mais ou menos, né? Com 50 se aposenta e deixa a vida me levar, porque logo, logo eu tô partindo, né? Exatamente. E aí eu vejo que a grande angústia moderna, até do homem moderno, da mulher moderna, né, quando chega até nós ali no consultório, é justamente não estar preparado, né, não saber ressignificar a sua vida, né, ou significar a sua vida, né, no momento atual que ele está vivendo com as mudanças. Então eu vejo muito essa angústia, né? Então, muito legal você colocar essa palavra angústia, né? Eu acho que é a angústia atual, moderna, Sim. que nos marca, né? Isso. Que nos atravessa, assim. Então, por exemplo, eu vejo aquele homem que trabalhou e dedicou numa empresa e quando ele achou que ele ia receber a promoção,
ele é dispensado, porque ele não inovou, né? E aí ele chega lá no RH e o RH fala assim, poxa, mas você não inovou. E aí ele fala, mas eu achei que ser leal era algo interessante aqui, que né? ele tá dentro daquele padrão. Que ele tá dentro daquele padrão. Que eu começo numa empresa, que eu começo vou morrer aqui. Ou que eu começo de baixo, que eu vou crescendo. Só que isso tudo mudou porque a velocidade mudou. Hoje em dia nem as empresas existem mais desse tempo. Tanto de tempo, né? Exato. Então eu vejo que essa é uma angústia muitas vezes moderna dele saber como ele vai lidar, né, com a mudança e com o que vem daqui para frente. Até porque, se a gente for pensar bem, nós ganhamos muitos anos a mais. Muitos anos, né? exatamente. Exato. Hoje O que eu vou fazer com tudo isso? É... Acho que muita coisa que está assustando as pessoas é isso, com a tal liberdade. Exatamente. Porque até então, você é criado e vai seguindo uns padrões que você tem funções. E, de repente, você começa, um filho foi embora, o outro não sei o quê, ou, de repente, um casamento que se diz... E aí? Como que eu faço? Então, é aí que eu acho que é o grande desafio. E eu acho que o nosso grande desafio atual é encontrar uma resposta subjetiva. O que eu vejo, pelo menos, é isso, né? Como não tem um modelo até do que é o envelhecer. Isso. Então, o desafio é cada um encontrar a sua própria resposta, né? Porque, por um outro lado, nós vemos isso e eu tenho que ter cuidado, porque senão eu posso cair num saudosismo depressivo. E aí eu vou ficar aquela pessoa falando assim, não, porque no meu tempo que era bom, porque não tinha internet. Imagina. Né? E não aproveitar os recursos que a internet te dá hoje. Exatamente. Não aproveitar que Olha que ele dica. pode, né, construir muitas opções que antigamente ele não podia. Também não podia. E né? por outro lado, nós temos também exemplos que podem mostrar isso, de personalidades que a gente vê que deram um sentido ali para o envelhecimento muito pessoal. Né? Eu achei muito interessante você colocar a resposta subjetiva, que é algo que cada um vai encontrar. É aquele momento, assim, que é eu de frente comigo, né? Denise de frente com Gabi, não. Denise de frente com você, para você. E você perceber aquilo que faz sentido e não. Aquilo que você quer permanecer e não. E porque você chega num ponto, aí você me corrige dentro do seu set terapêutico, que ele tem uma profundidade diferente. É essa questão de você não ter ideia, né? De como fazer isso, se dá para fazer isso. Será que eu não estou infringindo e magoando alguém? Porque a gente tem, às vezes a gente visualiza esse envelhecer de duas formas, né? Aquelas pessoas que não querem envelhecer, que são sempre os puerternos, né? Que Peter Pan, que tá vai lá, ficar igual ele, que né? quer ficar toda hora se reformando, tanto exteriormente quanto interiormente, não quer chegar naquela idade, e aquelas pessoas que realmente acham que não tem que fazer mais nada. Abre mão. Né? A gente encontra essas duas extremidades. Exato. E aí, né? Nem lá, nem cá. Exato. E Né, a questão da resposta subjetiva é muito interessante, por quê? Porque hoje a gente está num mundo que ele está de individualidade, né? E de feito para mim, né? Aquela coisa é próprio. Eu não vou chegar... A receita que ela vai te dar ou o jeito que ela vai te olhar no consultório dela é de um jeito, porque você é um indivíduo único. Para mim é outra, para outra cliente é outra. É isso, Exato. então, que está acontecendo. E esse eu acho que é o desafio, né? Ele E é um desafio. Ou ali, pelo menos, né, dentro da psicanálise, a gente encontrar uma forma de lidar com isso, mas de um ponto de vista individual. Mas eu acho que esse é um desafio para qualquer pessoa, né? E que a gente... Mas o que você colocou da questão do equilíbrio é algo super importante, né? Que deve ser buscado entre esses extremos. É o que a gente vê o fenômeno aí, por exemplo, do adolescente cinquentão. Né? Então, como você falou, ele quer ainda ser como um adolescente, porque ele se sente muito potente. Que às vezes o corpo aguenta. A gente que pratica atividade física, a gente sabe que a gente dá conta, a gente está
super bem. Aliás, eu me sinto bem melhor do que quando eu estava com 20. Mas e aí? A gente tem que também ter um bom senso, um equilíbrio, né? Não vou sair daí agindo como se eu fosse uma adolescente totalmente sem responsabilidade, querendo mexer toda hora na parte estética para parecer uma jovenzinha, né? Acho que não cai nem muito bem também. Mas é que aí também tem um fenômeno interessante, que é aquela tal... Quanto mais você escarafuncha de um lado, vai tendo um fenômeno interessante. Olha isso, que vai legal. aparecendo. Mas que é aquela tal crise da meia-idade que a gente pode também dizer. E ela tem um fator importante dentro do psiquismo, que é buscar, de uma certa forma, uma integração da personalidade. Né? Porque, ao mesmo tempo, esse é um momento onde ele vai tendo uma consciência maior, pelo menos, de lidar com pequenos desafios. Né? Como uma percepção de que talvez ele também vai perdendo certas forças, certas habilidades. Né? E isso também pode ser um processo que ele precise dar conta. Né? Então, sim. É um momento assim, é um momento misterioso da vida, onde ele sente o ápice da sua maturidade, ao mesmo tempo ele começa a lidar com desafios, né, de outra ordem que a vida vai lhe impondo. E que esses desafios geralmente têm a ver com perdas. Eu ia te perguntar, totalmente, dá um exemplinho de um desafio, assim, que instiga ali, assim. O que pode acontecer é que justamente a pessoa se vê ali... O que a gente também pode verificar é que nós temos as idades, né? Marcadores biológicos, as idades do ser humano. Tem um texto de Shakespeare que ele divide em 7 idades que vive o humano. É belíssimo. Ele fala da infância, da maturidade. Então, os desafios vão sendo lidar com essas questões. Mas, em última instância, eu estou falando do desafio de lidar com a morte. Né? Porque esse é um tema que nós não somos muito preparados do ponto de vista, né, não cultural. Porém, nós temos uma péssima ideia de associar a morte ao velho. É como se para nós ficasse mais justificável. Tá velho, ele morreu. Tá velho, mas também estava velhinho, exatamente. Né? Aquela célebre frase. Tipo... Exatamente. Mas veja, tem um filósofo que ele vai lembrar que basta ter um minuto de vida para poder morrer. Mas nós temos essa ideia de associar a morte ao velho. Porém, como isso mudou, isso vem mudando, né, na modernidade, o que sobra de angústia é não saber como fazer, né, como reinventar aquilo que me sobra de vida e como que eu vou viver. Como que vai viver. E aí, por isso que eu posso ver, por outro lado, exemplos de outras personalidades que deram uma solução individual para esse problema. Por exemplo, ninguém falou por Oscar Niemeyer que não podia estudar psicanálise com 90 anos não de é vida. Mesmo? Né? Ninguém falou que não podia ir no sambódromo. Porque antigamente se falava que isso não era coisa para velho. Esses rótulos, né? Que a nossa sociedade teima ainda em colocar, né? Exatamente. E aí? Mas aí precisamos encontrar uma solução individual, adorei. Para lidar. Porque também, assim, aquela pessoa que se cuida, eu estou falando em todos os aspectos, né? Quando a gente aqui considera o cuidar tanto a parte física quanto a parte emocional, por favor, né? Quando ela se cuida, ela começa já a fazer essas reflexões mais cedo. Começa, vamos ver o que a gente vai fazer lá na frente. Quando é aquela pessoa que ela já não tem esse certo cuidado, você percebe que ela já vai refletindo para a vida toda. Só que aí, de repente, ela vai ficando mais madura, ela vai chegando nesse impasse e ela pega e fala, puxa, mas agora eu, pensando bem, eu quero começar. Eu não fiz nada a partir de agora, mas eu quero começar. E aí? Será que eu tô velho demais? Exato. Será que tá na hora de eu começar a pensar? Eu tô com 40, vamos supor, né? Chegou lá no consultório do Felipe. Chegou lá no consultório do Felipe. Tô com 40. Até agora eu não fiz uma terapia, eu não cuidei da minha saúde, mas eu passei por alguma situação de mudança na minha vida, que é bem comum, e resolvi mudar. Eu tô velha para isso? Olha, né, Pergunta de milhões. É aquela resposta clássica, né? Nunca é tarde para começar esse processo, que ele, em última instância, significa um certo renascimento, um nascer de novo. Né? Mas, de qualquer maneira,
naturalmente a gente lida com esse nascer de novo o tempo todo, porque nós somos obrigados a nos ressignificar, né, a buscar novos sentidos. Mas eu diria que a crise ela é muito mais para o homem do que para a mulher na atualidade. Porque quem vem perdendo o espaço que socialmente garantido era construído é o homem. Ah, é? E eu diria que a modernidade é muito mais favorável para o feminino. Então, talvez para essa mulher que achava que era tarde para começar, eu diria para ela que as relações atuais estão muito mais favoráveis, né, à modernidade, para o que parece com o feminino do que com o que era para o masculino antigamente. E o que você meio que atribui? Posso dar alguns exemplos, né? Por exemplo, uma lógica global de relações que a gente vive. Nós não vivemos mais uma relação vertical de cima para baixo. Hoje as relações, elas são globais, plurais, elas não têm verticalidade. Eu posso me relacionar com muitas pessoas ao mesmo tempo. Em espaços diferentes. Essas habilidades, elas têm muito mais a ver com o feminino do que com o masculino. É uma característica muito mais favorável para as mulheres, por exemplo. Porque são habilidades naturais das mulheres. Puxa, então é por isso que começa a criar essa crise da identidade masculina e às vezes a mulher ocupar um espaço que antigamente era do homem, o homem perder essa... Por isso que eu me arrisco a dizer que a crise, a angústia também, na modernidade, ela é muito mais do homem de perder a posição. Por exemplo, eu posso dar um exemplo. A gente vê muito no consultório... Isso que eu ia te perguntar. O seu público, ele tá um pouco na atualidade para esse perfil mais masculino? Olha, não. O meu público... Porque eu vejo que mais mulheres buscam esse tipo de... Exatamente. Essa é uma outra ajuda, característica, inclusive, que está mais favorável à mulher de ser mais aberta a buscar ajuda, a conversar sobre os seus problemas, né? Mas o que faz um homem, talvez, a buscar auxílio é quando ele vê que também, dentro do sistema dele, ele vai perdendo a função. Então, por exemplo, é a crise daquele homem que eu falei dos 50 anos, que ele trabalhou numa empresa, que em determinado momento, em vez dele ser reconhecido, quando ele acha que ele vai ganhar a promoção, ele ganha uma dispensa. Uma demissão. Ou que ele senta na mesa e que ele fala assim, olha, venham aqui ouvir o que o papai tem para dizer. E os filhos, ó. Exatamente. Eles não estão... Tipo, não tem nem mais os filhos, ele nem se deu conta muitas vezes. Exatamente. Né? Então, ele tem que ressignificar tudo isso. E ele não tem mais um modelo, né, do qual funciona, porque esse modelo não está dando certo mais, não funcionou. Nossa, olha só, né? As mulheres estão pensando que a gente que está passando por... Mas, na verdade, a restrição da mulher é mais no campo biológico do que no psicológico. Porque o biológico da mulher, ele limita um pouco antes do que... Tô falando parte hormonal, tô falando as mulheres que cuidam da carreira e deixam para pensar na maternidade depois e talvez já não tenha tempo, né? Tô falando dessas questões, assim, que o envelhecer para as mulheres talvez seja um ponto... bem importante, porque eu atendo muita mulher que chega nessa idade e ela comenta isso. Olha, eu não fiz nada até agora, não tive filho. Falei, ixi, vai começar a arrumar uma pessoa ainda para se relacionar, né? Então, é um vazio existencial. É o tempo cronológico, realmente. E aí a gente não tem... Por mais que hoje em dia a gente tenha recursos que a gente não tinha antigamente, ainda assim tem esse limite, né? Tem olha que interessante, porque fazendo um paralelo... E óbvio, né? Eu nunca, né? Ai, somos iguais. Não, não somos iguais, né? Homem é homem, mulher é mulher e não somos iguais. Temos complementariedades. E olha que interessante você falando isso e a fala do Felipe. Pega esse gancho, Felipe, tece algo aí pra gente, né? Porque a falta, né, pro homem, ele vai ser, né? Vai tirar dele aquilo que ele... Acho que ele tá pleno, sentadão na praia. A parte financeira, que é a minha parte de provedor e etc, etc, etc. Tipo, eu tô aqui porque eu trabalhei 30 anos nessa empresa, eu fiz isso e papapá. Vem essa decepção. E a mulher, por um lado, se descobre... agora eu quero fazer isso. Porque o chamariz
né, o que a gente tem hoje nas mídias, para essa parte, né, dessa super atividade do 40 ou mais, ela é muito grande, principalmente para as mulheres. E aí fica esses dois, né? Um querendo fazer um top e o outro meio que perdido. Só que os dois estão meio perdidos, né? Exato. Porque não tem isso que você falou, que é um modelo. E aí vem essa angústia, essa frustração, sei lá, esse medo. Eu não sei se não tem um modelo, também não tem a programação, né? A gente nunca acha que a gente vai ficar velho. E essa Aí questão que tá, de né? procurar uma ajuda psicológica, porque é isso que você disse num dado momento. É mais fácil eu ir lá cuidar do pé de aparência, galinha, do negócio do dente, do não sei... Agora eu cheguei lá pro Felipe, não sei o que eu faço. Né? Não temos isso dentro da nossa cultura, porque se a gente procura uma terapia, uma psicanálise, é um investimento, tem um prazo que não é de Não 2 é rápido. encontros, né, Felipe? Outra coisa interessante. Mas é um divisor de águas na vida que, vamos combinar, né? O que você me fala? O que a Eu fiz psicanálise... 500 perguntas em uma, agora você se vira. Pronto. Vem- Lascou. vem- Mulheres. Eu não sei se eu vou ter habilidade para responder, mas Geralmente o homem responde a última. dentro do que Eu te... já fiz esse teste com Olha, várias. Você faz 5, é a última que o homem responde. 3 eu prometo que eu consigo. Então vai. Até onde a minha capacidade... Se eu Vai. conseguir a quarta, quem sabe Muito bem. eu tô Já é um superando bônus. algumas coisas, né? Mas Aí o consultório dele enche semana que vem. dentro do que a gente pode ver, assim, do que a psicanálise propõe, primeiro é que ela não vai dar uma resposta, né? Ela não está aqui para nos dar uma resposta. Muito pelo contrário, né? Até acho que esse papo é legal porque ele também não tem resposta, mas se ele instigar alguém a pensar sobre essa condição, é legal, porque a psicanálise ela já é assim desde a sua essência, né? Veja, ela quer saber como é para aquele ser humano aquela questão, né, de lidar com as questões dele, o sofrimento que ele possa ter. Ela também não está preocupada com um rótulo. Então, ela atravessa essa subjetividade de uma certa maneira, sabe? Tem um anarquismo ali também, de uma certa forma, que ela quer promover essa liberdade do pensamento, pelo menos. Então, diante dessa questão que existe diversas angústias que nos atravessam, o que a gente pode pensar é que isso faz parte um pouco do humano, que eu queria dizer é um pouco isso, né? Tá. Não é tanto a questão do homem, da mulher, tem as suas diferenças e como você colocou, não necessariamente porque a crise é do homem, a sociedade não está. E essa crise não é só do gênero, é também no sentido das mudanças do paradigma da modernidade também. Né, do qual a gente vê que alguns paradigmas, alguns modelos, né, eles não funcionam mais. Isso é muito legal. Até porque as relações mudaram. Então, eu começo a ter esse desafio de como eu vou saber interpretar as relações. Esse é um grande desafio. Veja, é um desafio para as mães, como que elas vão lidar com os filhos, né? Porque os filhos, né, se relacionam de uma forma que não é igual, na infância né? delas. Não é de jeito nenhum. Hoje em dia só... Né? Então, como ela vai por limite... Que é essa história como que você falou, no meu tempo, não E, tem exatamente, ela não pode cair nesse lugar também de ficar lamentando. Mas bom era no meu tempo, que que a não evolução era assim. foi muito rápida, né, Foi muito Felipe? rápida. Na nossa época demorava um pouquinho mais para mudar. É que a gente saiu da Revolução Industrial, ainda tava, né? Agora, e de um ano essa pro outro, é já a mudou grande tudo. angústia, como se a gente tivesse num carro a 200 km por hora e não tem mais como voltar. E aí, nós temos nesse processo, né, ninguém sabe aonde vai dar. Essa que é a verdade. Então, é algo que nós estamos vivendo nesse sentido. E, de uma certa forma, isso que eu queria dizer, por fim, tá vendo? Eu já respondi 2 a 3. É que isso, como faz parte do humano, a gente precisa entender que a natureza do humano ela também é atravessada por essa angústia de não ter uma conaturalidade como os animais têm. Então, por exemplo, isso não acontece no nosso universo psíquico. Uma vaca, ela vai lá comer capim e ela tem uma conaturalidade com aquilo e está tudo bem. Nós não, nós somos seres de angústias. Né? Nós podemos ficar angustiados se a gente vai comer massa ou se a gente vai comer carne.
E pode ser uma decisão difícil de fazer. E eu posso sentir angústia. Porque eu não sei ali o que eu vou escolher. E eu vejo o ser humano na modernidade assim, precisando administrar essas angústias. Porque é múltipla escolha. É múltipla escolha. E nós não temos aquilo que define o que é algo para o humano. Isso sempre me... Por isso que a psicanálise está em alta e sempre vai estar. Porque isso sempre me escapa. Por isso que eu sempre posso ir na terapia. Porque eu posso achar que eu achei, mas aí no outro dia eu falo assim, eu entendi tudo de mim, entendi meu desejo, né? É algo que me escapa, eu preciso ir mais um pouquinho. Eu achei que eu me conhecia, mas eu posso acordar amanhã e pensar tudo diferente. Nossa, é porque as informações chegam com uma velocidade tão rápida que você fala, ai meu Deus... Já era. Posso mudar. E veja como na modernidade isso também está muito mais próximo do feminino do que era. Hoje em dia eu posso lidar com uma mudança de rumo, de rotas. Né? Eu posso mudar. Eu posso pensar diferente. Eu posso pensar... Ainda bem, né? Eu posso, mas antigamente não. Né? Tanto é que a gente tem aquela expressão assim, palavra de homem. Palavra de homem é palavra que não muda. Que não imagina muda. Que terrível viver num mundo onde você a palavra não muda. Se eu marquei com você às 4, é às 4 horas. Não pode mudar. Palavra de homem. Refém daquilo. Mas, né? Aí se não se respeita, né? Se desrespeita, porque eu tenho que manter a minha palavra. Tá acontecendo algo muito sério aqui, mas... Exato. Não, mas o mundo moderno de hoje não permite isso. Eu tenho mais flexibilidade para mudar a palavra. E aí, se não é às 4, eu vou explicar e mostrar que surgiu alguma coisa e tudo pode mudar. E a modernidade hoje é assim. Né? As relações, elas se dão assim. Exato, é rápido. É rápido. E a gente precisa entender esse laço. Mas o que eu queria dizer era justamente assim, a dificuldade que nós temos de não ter essa connaturalidade. E isso não é só na época dos 40. Veja, isso é assim na nossa infância. Né? Isso é assim... Na maturidade, na velhice. A gente não tem uma sensação de connaturalidade nem mesmo com o nosso corpo. O nosso próprio corpo é estranho. Nosso corpo é estranho na infância. O nosso corpo é estranho na adolescência. Na fase adulta. Exato. E aí chega nos 40... Também. Que vem muitas descobertas, né, Felipe? Que aí começa a mudança hormonal de novo. Exato, aí, as para as mulheres E olha que interessante, tem um conceito na psicanálise que vai falar também de um fenômeno que é a integração do corpo dentro da psique. Né? Então, o corpo ele se aloja dentro da psique no desenvolvimento mental. Né? Quem falava isso era o Winnicott. Ele vai mostrar como no desenvolvimento da criança existe um processo que para ela integrar e ser como uma pessoa saudável, ela precisa alojar o corpo dentro da psique. Porque dentro do nosso psiquismo, não só, né, na representação cerebral, mas dentro ali do psiquismo, precisa ter um espaço que está alojado à minha representação corporal. E isso é estranho, não é connatural, tá vendo? Não é um processo connatural. Por isso que o ser humano... Devo colocar a minha filha na psicanálise? Já começa agora. Vamos trabalhar algo. Ou o meu filho, né? Tendo em vista que eu tenho 3, eu faço esse investimento. Talvez é bom esperar mais um pouquinho, senão o seu bolso não vai aguentar até o fim da vida, até lá. Né? Deixa. Tá, então vamos pelos outros meios e depois vai para psicanálise. Não, eu tô brincando. Mas é muito também interessante isso. Existe esse olhar e a psicanálise ou as diversas outras terapias aplicadas ao desenvolvimento da criança. E esse conhecimento também sobre o desenvolvimento da criança é um conhecimento que acaba sendo importante num sentido, ele até é algo social assim, dentro de políticas públicas, né? De formas como a nossa sociedade deve tratar a questão do desenvolvimento. Porque, por exemplo, a gente sabe que investir nessa fase, nós psicanalistas, profissionais da saúde mental, psicólogos, psiquiatras,
pediatras, né? Sabem que investir na saúde mental na infância, né, evita um monte de uma dor de cabeça série no futuro, né? de problemas, exatamente. Então, deveria ser um problema de saúde pública, né? Mas tem bastante coisa que poderia estar trabalhando na saúde pública, né? Questão financeira, educação financeira que a gente não tem. Muito. Educação sexual que a gente também não tem. Direito, Tem é tudo meio mascarada conturbado. ali, A parte de educação alimentar também não tem, né? Então, assim, muita coisa falta, né? Na Exato. primeira fase que deveria estar... Exato, né? por isso que a gente mede também isso dentro ali do nível de evolução da sociedade. Então, por isso que a sua pergunta, devo levar minha filha? A resposta é assim, a sociedade deve ter esse olhar para a criança. E nós devemos nos questionar assim, o quanto que a sociedade olha para as crianças sobre esse olhar? O quanto que a sociedade valoriza e reflete sobre a infância? E tá tudo muito cartesiano, né? Ainda, arcaico. As coisas estão muito modernas, algumas questões ainda estão paradas, Outros né? E são questões problemas sérias para a sociedade, que a gente né? vê, né? Muitos problemas nas escolas, que são onde as crianças e adolescentes passam a maior parte do seu tempo. E qual o espaço e cuidado de saúde mental que tem lá dentro? É muito pouco, né? São experiências isoladas, é o ambiente mais traumático que tem, né? Exatamente. Porque é bullying, é comparação, é coisas, agressões pequenas e é reprodução dos modelos que a gente tem em casa. E não respeitar aquilo que a criança está escola. vivendo, porque ela vem de um ambiente familiar que pode estar passando coisas e ali você se enquadra e tem que ser igual a todo mundo. É muito... Eu tô lendo um livro muito instigante e que chama Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. E tem um dado momento que ele faz uma entrevista lá com o suposto diabo, e ele fala que precisa existir um corajoso que faça uma escola que tenha esse olhar para a criança, aonde seja trabalhada a sanidade mental dela, que você fica mais como espectador do que como um ensinante, vamos falar assim. Porque a criança, ela tá cheia, livre, né? Cheia não, livre dos rótulos, dos preconceitos, tal. Ela está sendo moldada ali dentro daquele padrão familiar, religioso, né? Dentro das sociedades ali onde vive. E aí ele coloca isso. Quanto mais, se você inverter esse papel e olhar para a criança dessa forma, porque ela tem muito para te ensinar, eu vou ter menos pessoas para estar atormentando, que aí alienando. tem um grupo pequeno que não vai lucrar mais, né? Se estiver sendo muito saudável. Então, ele fala isso a também. gente precisa pensar nisso, né? Exatamente. Se as pessoas forem muito saudáveis, aí a pessoa, esse pequeno grupo detentor do poder e perde, né? Então, mas a gente não vai entrar nesse mérito, que aí senão a gente muda aqui o foco. Mas é muito interessante assim, isso tudo, né? De olhar para esse viés. Então, né, até antes dos 40, gente. Então, vamos olhar aí, né, para essa parte, né? Porque quanto mais demorado eu vejo, e aí você pode me falar aí que é a mesma coisa você no seu consultório, né? Quanto mais eu postergo e vou colocando coisas em cima, pior vai ficando, né? Porque depois vai ser um trabalho, né? Tirar essas camadas. Inclusive, até quero voltar no ponto que ele estava falando sobre integração do corpo na mente. Eu acho bem bacana isso, porque é uma questão quando a gente vai envelhecendo. Muito. É uma questão para as mulheres e para os homens também. A gente vai tendo as pausas, né? Hormonais. Então, é andropausa e menopausa. A mulher acontece mais cedo, mas o homem também passa por isso, né? Então, a gente vai tendo essas modificações realmente do corpo, né? Questão fisiológica, questão hormonal. E, né, você falou sobre a estranheza de realmente se deparar com esse corpo que já não está mais igual era. E aí tem pessoas que, né, de novo, voltar aos dois pontos extremos, né? A pessoa que sofre horrores porque mudou e ela tenta recuperar aquilo que ela não vai recuperar nunca. E em comparação àquela que também fala, não, eu já estou muito ruim, eu vou ficar assim e tá tudo certo. E vai só piorando e vai alongando. E toma um remedinho. Eu queria que você até falasse um pouco mais sobre essa questão, porque isso é uma coisa bem forte, né? Quando a gente passa dos 40. Eu acho que, assim, tanto você colocou bem, porque né? tem, só para você aprofundar, tem uma questão, os hormônios atuantes, né? Existe uma
Não é uma avalanche, mas é uma readequação, uma cascata diferente de liberação hormonal que está muito relacionado com as funções da psique, né? E aí? Exatamente. Aí a gente pode voltar lá, né, naquele texto do Shakespeare e ler a sétima idade. E é uma parte bonita do texto, que é onde ele vai falando exatamente desse tipo de... né, dos problemas que vão acontecendo nessa fase da vida também, que a pessoa vai lidando. E, às vezes, esses problemas ligados aí tanto ao corpo, né, mas também essa questão que ele vai lidando com perdas, que foi o que a gente falou. Mas num sentido assim, muitas vezes é muito difícil envelhecer, porque é uma condição que ele vai se deparando com algo que vai sendo retirado aos poucos. A sensação é um pouco essa. Né? E às vezes é muito difícil a gente chegar para uma pessoa que está nesse processo, ou como você falou, que ela pode estar mais depressiva, porque ela está sentindo que a vida está retirando, que ela está perdendo. E chegar para ela e falar assim, não, você tem que ser forte, porque... porque né, você tem que ser forte assim mesmo, né? Você vai perder, e ela está nessa condição. Então, é justamente a condição que ela possa ter, né, de lidar com essas ideias, né, ou com as perdas, ou com aquilo que a vida vai retirando dela. Então, ou seja, ela vai lidando também com se sentir menos importante ali no grupo social, com as perdas ali da energia, as perdas ali da produtividade, né, corporais. Então, e aí no texto ele vai mesclando e falando isso, né, sobre como ele vai se vendo ali como um velho que vai sendo retirado, e aí no fim do texto ele fala assim, e não sobra mais nada. É trágico, mas é bonito o modo como ele escreve, né? Que é justamente, exato, né? Tem uma profundidade, vai mostrando esse processo, né? Ele vai falando, acho que, se eu não me engano, a última coisa que ele disse é que ele já não vê mais. E aí ele vê e já não tem mais nada ali. Né? Então, quer queira ou não, de uma certa forma, é um pouco aquilo que a gente nega também enquanto sociedade, que é lidar, né, isso é importante, com a morte, com o envelhecimento, com a passagem do tempo. E aí você colocou muito bem. E às vezes isso tudo é uma defesa, né? Se eu também, né, nego o envelhecimento, acaba sendo uma defesa. Também é uma defesa, né? É uma forma de eu não... né, não olhar para isso, né? Não, estou velha. Vai lá estou velha. Exatamente. E aí entra a fórmula, a sua juventude. Né? Exatamente. Tem uma fórmula, tem ali para que eu possa sentir ou para que eu possa negar. Então a gente vê isso também como um grande sintoma da modernidade. Sim. Né? Que é onde eu fiz aquela brincadeira lá do adolescente cinquentão. Ele quer ter a barriga de tanquinho. Né? Só que o corpo já é mais difícil, né, para alcançar. Então acaba sendo frustrante um pouco, né? Exatamente. Você batalhar por uma coisa que não é da sua fase, não é dos seus hormônios, não é a sua naturalidade. Exato. E nas relações também busca o extremo, né? Busca o extremo. E aí o que ele vai precisar? Ele vai precisar... E o contrário verdadeiro também. Também, exato. Né? Não é? Que ele vai precisar de ter justamente uma condição de suportar isso mentalmente, dentro do seu aparelho mental. Porque uma coisa é o corpo que tá lá, malhou, treinou, colocou... Mas e aqui? Mas é que aí, por isso que às vezes tem esse lado ruim da modernidade, das redes sociais. É ficar vendo muito conteúdo que pouco importaria, né? Você fica se alimentando desse conteúdo que só te causa frustração, porque você não vai conseguir isso. Por mais dinheiro que você tenha. Angústia, frustração. Né? E aí é aquele bombardeio, todo mundo ficando com a mesma cara. Se eles falando, não, produção de clone em série, né? Tá todo mundo fez o mesmo procedimento estético, tá todo mundo cheio de boca, cheio de peito, cheio de... Tem mais botox do que o que existe na natureza, né?
Não é? E acaba sendo sempre um meio, eu quero ficar mais, quero ficar mais, quero ficar mais. E não, a pessoa não vai achar alegria nesse... E não parece que é isso, né? Eu costumo falar assim, eu tô percebendo que é um preenchimento que vem de fora para dentro e que dentro tá oco. Ah, com certeza. Né? Dá pra... Você olha assim pra pessoa e ela tá pegada a coisas, literalmente, e relações que não são sadias. E que aí você começa a fazer 2, 3 perguntas, assim, que a gente já é mais treinado, né? E aí você percebe o vazio existencial que a pessoa tá vivendo. Aliás, que eu acho que talvez aí é isso que você tá mas entra falando. no caso dele, né? Esse a gente ainda não sabe como chegar nessa fase. Não, e aí é desesperador, porque muitas vezes não busca essa resposta subjetiva, porque ela é minha, porque eu vou lá com você e eu vou encontrar a resposta que eu quero. E eu tô numa altura que, tipo, dane-se. Né? Ontem, uma conhecida minha que tem lá seus quase 60, tá lá, então, eu não fiz assim com o meu cabelo, porque a minha cunhada falou, eu falei assim, você ainda tá preocupada que essa cunhada achou com o cabelo? E ela falou, mas não, que eu acho que tem a ver com a liberdade. Exato. O que você me fala linkando isso? É um estado de liberdade, Felipe? É um estado, não diria de liberdade, mas que tem a ver com a condição, né? Um estado de maturidade, de maturidade. Que não é todo desenvolvimento. mundo que chega nela, Exato, né? que não é exato, que é um pouco isso que a gente está tocando aqui. E em termos técnicos, até para responder a sua pergunta, assim, de como lidar, eu diria que também é uma questão de condição, no sentido, né, do que a gente pode dizer assim, uma condição de suportar, né, aquilo que a gente, de tolerar o intolerável. Então, a questão para a psicanálise é fazer com que esse é o que a gente chama de desenvolvimento da mente. Né? Isso é a verdadeira forma de pensar. Fazer com que a sua mente tolere aquilo que é intolerável. E pensar sobre essa questão que você está colocando é algo intolerável. Por isso que é a negação. Agora, ficar na negação é um sinal que não está produzindo uma condição de suportar aquilo que pode não ser tolerado. E tornar isso um pouco mais tolerável. E aí? Nem lá nem cá, minha filha. Como que eu tolero o intolerável? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, realmente, uma pessoa do consultório também, 50+. E daí ela falou, às vezes a gente vai ficando mais velha, a gente não liga para algumas coisas. Ela, não. Tem as pessoas que ficam piores, que elas se tornam rabugentas e chatas. E isso é verdade. É verdade. Não é? Ela se torna ainda mais cri-cri. Isso é verdade, porque os sintomas eles podem piorar com o tempo, inclusive. Com o tempo, com as dificuldades. E uma outra coisa que você me fez pensar, não é tão nessa linha, mas que também é algo da realidade atual e que é também muito forte, muito, muito triste também, né? E que a gente vê muito isso no consultório. Pessoas chegando também que imaginavam que eram alguma coisa e perceberam que não se conhecem. Né? Então, assim, que com 50 anos... Por exemplo... Caiu a máscara. Exatamente. Está ali tirando a máscara, né? Ou seja, percebeu que viveu a vida toda um sintoma. Como se fosse impostor. Exato. Olha. Que é aquilo que a gente chama de um falso self. Né? Então, ela desenvolveu ali, no lugar de ser alguém autêntico, genuíno, desenvolveu um falso um personagem. E aí chega um momento da vida que aquele personagem ele já não é mais suficiente. Isso entra dentro de uma psicose? Isso não... Ou ele se torna uma psicose? Não necessariamente, porque o psicótico ele nem chega aí a fazer todo esse caminho. Ele já não vai antes. Já não tolera antes. Exato, ele já ficou e ele já não vem para o mundo real desde aquele momento do desenvolvimento. Então, ele não tem essa condição psíquica para poder ter pelo menos esses sintomas. Então, esse que chegou lá, caiu a máscara 50 ou plus assim, tá tudo bem, tem salvação. Mais ou menos. Ele nesse resting de tempo. Tem. Ou viver diferente, né? Com qualidade. Tem possibilidades. Mas ele pode estar ali com limitações
né, dentro ali Tudo do bem. desenvolvimento dele. É o que a gente pode chamar de um desenvolvimento mais imaturo, Entendi. por exemplo. Entendi. Incompleto. Olha só. Tá Olha. vendo? Nossa cabeça, a mente mente, né? Mas eu ia falar isso, eu falei, mas é aquela história de que a mente mente, né? Mas a gente tem que tê-la como aliado. Exatamente. Eu acho que o grande, né, o brilho de tudo é entender isso. O autoconhecimento te trazer isso, que você precisa da mente. Precisa do ego, né? Muita gente, né, tá hoje uma história, que é o ego, né? É que hoje em Gente, dia a gente as precisa pessoas procuram muitas soluções na internet, né? Elas não vão procurar uma terapia. Elas Exato. ligam este aparelhinho que se chama celular e saem caçando qualquer bobageira que vê na frente e acredita né? naquilo. E aquilo passa a ser a religião dela, vamos dizer assim. Ela passa a seguir aqueles gurus. Às vezes que a única intenção deles é realmente encher o bolso deles mesmo. Exato. Né? E porque você sai do equilíbrio. Seguindo, aí vira aquela... Parece que realmente entra numa hipnose ali, entra num... E vai seguindo. Alienada. Até uma hora você chegar Alienação. E agora? Espero que não seja tão tarde, né? Que a máscara cair. Aí é o momento de começar. Quantas vezes, em quantas psicanálises, o paciente achou que tinha terminado a análise, mas era só o começo. Tipo assim, passou para a segunda fase, querido. Exato. Agora vai mais 15 anos. Tem uma história do paciente lá contando da vida, e um dia ele chega e fala assim, não, mas ó, já faz 2 anos eu já contei da minha mulher, já contei da minha mãe, já contei do meu pai, já contei de todo mundo, então agora já acabou, não tenho mais o que falar. Aí o analista vira e fala assim, mas você ainda não contou de você, podemos começar a análise a partir de hoje. Né? 2 anos para psicanálise, não é nem o jardim da infância ainda. É o mini maternal. Esse é outro mito, né, que se carrega, né? Quando que eu começo e quando que eu termino uma análise? Principalmente voltada para o campo, né? Tudo depende, gente. Quando que eu começo e termino? As pessoas são mais rápidas, Exato. Né? O quanto você está disponível para aquilo. É um processo, porque, né? Se lá na infância a gente não teve, cara, vai custar um pouco mais de tempo, né? Então eu falo, essas quando pessoas eu invisto, que realmente já estão muito no personagem, é mais difícil, né? Quando eu invisto, que eu te falo, né, brincando, só que não, mas eu invisto nas terapias com os meus filhos para não ter isso, porque quando precisar lá nos 40 ou mais, opa, peraí. Já ouvi falar. Né? Deixa a gente... E ser menos também sofrido, talvez, ou angustiante, ou, né? Não. Fiquei lá ou não. Mas olhar de forma diferente, né? Por quê? Porque, cara, a vida inteira, ninguém, né? Você não olhou, você não foi olhado sobre esse ponto de vista, né? E quando chega ali, mas fiquei feliz, né? Ufa, deu um respiro, que ele falou assim, não dá pra começar, tá tudo bem. Tudo em conserto. Me lembrou muito aquele livro, não sei se você já leu, mas eu sempre releio, é pequenininho, e é bem interessante que cada vez você enxerga algo ali, que é o cavaleiro preso na armadura. É muito legal esse livro, por quê? Porque você descobre o quanto que você tá um cavaleiro vivendo estereótipos que não são seus. E que você acredita porque acreditam que você seja aquilo. É muito doido. E a dor que é, né? Tirando essa armadura aos poucos e você indo se reconhecer algo que você nunca se olhou no espelho. E essa é a metáfora, né, do processo de individuação, né? Nós vamos retirando aquilo que foi colocado, moldado, que são essas superestruturas aí que você falou, sociais. Claro, elas fazem parte, né? A cultura, nós somos seres de cultura e isso determina também um pouco o nosso comportamento. Nos guiamos ali pelas normas, né? A BNT. Sociais. Algumas normas tem que ter, né? Porque se a gente for fazer tudo que pensa na cabeça... Exatamente. Aí vai... A gente rasga o réu primário rapidinho. Exato. Mas a importância de, nesse processo, descobrir, né, a sua individualidade, né? Ou esse processo de individuação no sentido de se tornar um indivíduo único. Né? A sua subjetividade, respeitar a sua subjetividade. E tirar aquele folclore também, que a gente vai envelhecendo, vai ficando mais tranquilo, né?
Só que Oi? não, né? Oi? Né? A gente imagina, faz aquele folclorezinho na cabeça. Ai, o velhinho tão bonzinho. Olha, aprendeu tudo da vida, tem coisa pra ensinar. Tem nada. Às vezes ele vai te xingar tudo, porque não passou dessa fase. Não quer dizer que... Nessa existência. Né? Não quer dizer que, né, 50 plus, 60, 80, tenha conhecimento suficiente. Detalhe, pode até ter um conhecimento, mas a questão de fazer o gap para a sabedoria e utilizar isso, eu acho que essa tá a grande... É a pílula, né, Felipe? Eu acho que essa é a grande sacada e, ao mesmo tempo, é a grande negação que a gente vê na sociedade. Porque, veja, tanto é expresso isso na nossa linguagem que alguém que tem 50, 60 anos, 40, fala assim, nossa, eu tenho 40, eu tenho 60. E a primeira coisa é alguém virar e falar assim, mas você tá muito bem, você não parece. É isso. Mas qual que é a cara dos 40, né? Tem que parecer com o que? A Andréia Beltrão falou isso um dia. Tá, eu não pareço o quê? E outra coisa, qual que é a valorização daquele tempo que a pessoa conseguiu chegar e conquistar até lá? Então, às vezes, o que eu quero dizer é que também a gente tem que olhar para quem tem 80, 90, para quem chegou até lá, no sentido de valorizar que ele viveu um processo para chegar até ali. Né? E que aquela idade, ela é importante, ela constitui, né, aquela pessoa. Sim, é dele, né? É dele. É a história dele, né? Dá um trabalho enorme. Você não desistiu antes, é dele. Bem por aí. Gente, quanta coisa, hein? Tá vendo? E, ó, falamos, estamos chegando no... Nossa, tem tanta coisa. Meu cérebro tá fervendo. Parece... E não... Vamos ter que marcar de novo. Não, é surreal, assim, a questão da psique, né? Quando a gente entra dentro desses estudos antroposóficos, freudianos e é muito Lacan, né? Que uma vez a gente fez uma conversa que tinha... Já entendeu? Lacan brincando. É muito doido. É muito doido, mas a gente tira muita, né? Espreme muito essas laranjas, né? Mas é muito interessante. Felipe, agora sim, pra gente ir chegando pros finalmente, porque, né, a gente tem que deixar, não vamos contar tudo assim também. Mas o que você daria aí de uma dica de filme, de livro, para quem tá nos assistindo, ou uma frase? Você já falou, né? Uma que a gente vai procurar e deixar depois é a do, né, que você falou de Shakespeare, do 7... As 7 idades. As 7 idades. O que você, para quem tá nos assistindo, você é bem profundo, assim, né? Ele dá umas literatura meio dificinho, assim, de vez em quando. Mas para quem vai começar agora, deixa eu entrar aí nesse mundo da minha psique. O que ela pode ver, ouvir, assistir, ler? O que é? Olha, além de seguir você, no caso. Se bem que o Felipe, ele é mais... Vai para uma parte mais técnica, assim, de estudos mesmo, né? Que ele é professor. Acho que, assim, o que me ocorre agora de deixar como recomendação, até desse papo que a gente fez aqui, né? Muito gostoso também, que eu agradeço o convite de estar aqui com vocês. Vamos chamar de novo, né? Vai ser um prazer e a gente continua. Mas acho que a gente pode, assim, dentro do tema, né, buscar, talvez, quais referências a gente tem sobre essas personalidades, que foi aquilo que eu comentei. E eu penso em algumas. Quando eu penso, né, nesse tema, eu penso em algumas. Como eu coloquei aqui o Niemeyer, que eu acho que é uma personalidade que a gente precisa pensar. Eu penso no Chico Buarque, que eu acho que ele pode ser uma referência do envelhecer. Ele tem, né, lá mais dos 70, não sei. Por aí pra mais. E tanto as suas obras, né, ele mostra um pouco uma solução individual. Eu diria que ele tem uma solução individual para o envelhecimento. Ele tem uma música que eu acho que é muito legal, que eu não lembro o nome direito. Acho que chama... Canta. Não vou cantar, mas eu posso falar a gente faz um pouquinho da música, que ele fala de uma relação entre um homem mais velho e uma mulher mais nova.
Claro que isso é um clássico, mas a forma como ele constrói aquela música que ele chama de blues, é blues daquela pequena, e ele vai falando algo que é fantástico. Ele mostra a perspectiva do tempo na idade dele, na idade do homem e na idade dela, né? Ele fala assim, ó, o meu tempo é curto e o dela sobra. Eu acho que só esse verso para falar sobre a idade, né? Quer dizer, ele não tem muito tempo mais. E ela tem toda a vida pela frente. E aí ele vai mostrando todas as diferenças que tem naquele relacionamento, mas no fim ele conclui que vale a pena aquele blues. Então, ou seja, ele tem uma solução individual, é a solução dele. Então, acho que ele é uma personalidade que inspira isso, né? Então, a gente pode encontrar essas inspirações. Eu diria que até o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ele tem um livro que é fantástico, que também você pode ali extrair questões de vida, né, de biografias, de personalidade. Aquele outro livro do Barack Obama. Para quem gosta, né, de biografias, biografia é muito bacana. De personalidades. Então, porque você vê o que a pessoa experienciou, né? Exato. Porque atirar a primeira pedra é muito fácil, né? E se a gente pensar bem, tem muitas delas que nós podemos buscar, né, como inspiração desse assunto que a gente está conversando aqui. Adorei. Muito bom. Muito bom, excelente. E agora olha lá para aquela câmera. Essa. Assim, olha nos meus olhos, como eu faço com a Liz. Que você deixa... Já deu a inspiração, assim, mais uma frase. Aquela coisa certeira no alvo, assim. Pra gente fechar aqui com chave de ouro. Pra 40 a mais, o plus aí nessa... questão. Aí já se identifica como a gente acha na internet, nas redes sociais. Também, passa seu arroba aí do Instagram. Olha, eu diria assim, em resumo do que a gente disse aqui, né? Que o principal é buscar ali uma vida autêntica, buscar essa autenticidade, né? Independente ali dos rótulos, independente daquilo que é exigido, e mesmo que você tenha dificuldade de encontrar, vale a pena. Olha, já do começo ao fim, já lacrando. A autenticidade. Olha. E que leva, para mim, à liberdade, né? Leva à liberdade. Ô, Felipe, passa seu Instagram para as pessoas te seguirem. @felipe.psicólogo. Aí, gente. Gostaram, né? Vocês podem mandar mensagens aí que a gente chama ele de volta. Incrível. Por favor, compartilhe esse vídeo que é muito útil para muita gente aí que tá chegando perto dos 40, ou já passou, ou tá mais, né? Porque esses dias eu recebi uma mensagem de uma pessoa que achou que o conteúdo poderia não servir porque ele já tinha passado dos 60, inclusive não, viu? Viu aqui, pra né? Pra você também serve. Exatamente. Tá, aqui é mais, né? É qualidade de vida, de experiência, né, Felipe? Assim, disso tudo que a gente traz e de trazer essa autenticidade. Adorei essa palavra para mim hoje, fechou. Pronto, já vamos porque eu sinto que é realmente esse desafio na sociedade, né, que a gente vem falando desse imediatismo, dos rótulos, do tem que estar parecendo todo mundo igual, porque tem que, né, criticar. Autêntico, gente. Seja autêntica. Eu gosto disso, né? Até a outra entrevistada semana passada disse, eu sei escolher meu pedaço de pizza e eu não abro mão dele. Isso é ser autêntico, né? Exato. Felipe, muito obrigada, né, pela sua disponibilidade, né? Muito Ana, obrigada também, mesmo. Nós, né, pela nossa, as correrias aí, e com um assunto tão intenso, tão profundo, tão necessário. Eu que agradeço, foi um prazer participar com vocês, poder ter essa oportunidade de trazer um pouquinho, né, do meu trabalho, do assunto. Muito obrigado. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada pessoal. E não perca, realmente. Aperta o sininho, dá o like, compartilha, siga em todas as redes sociais, porque, tá ficando cada vez melhor. Até o próximo.